Nós sabemos que muitas das guerras realmente vão ser levadas a efeito nessa região do Meio Oriente. Inclusive, sabemos que se fala muito do Armagedon, né? Que alguns dizem que pode ser uma guerra espiritual, mas também uma guerra física. Bom, não queremos entrar em discussões. Sabemos que aquela região é uma região de guerra, né? E era para ter sido algo de alguns dias, já está mais de um mês essa guerra entre os Estados Unidos, Irã, Israel. E na realidade sabemos de que tudo isso são sinais da breve volta de Jesus. E a pergunta é a seguinte: por que essas notícias, né? Porque essas notícias podem causar certo temor em muitos de nós como crentes? Por quê? Os irmãos já sentiram isso? Os irmãos já sentiram isso? Muitos ficam apreensivos e até com medo das coisas que estão acontecendo, né? Por que muitas vezes nós ficamos assim? Gostaria que o irmão Davi se nos pudesse ajudar com uma resposta para isso. Irmãos, não sabem que todo a profecia de Mateus 24, praticamente já quase tudo já foi feito, né? E Mateus 24, 14, diz que você será salvo, o Evangelho será pregado a todo mundo, isso vem toda a gente. Quando estamos nas profecias de Daniel de Mateus 24, percebemos que falta apenas uma coisa, não é isso? Pregação do Evangelho. Falta o Evangelho chegar a todo mundo. E ao mesmo tempo, lá em Testemunho para a Igreja, volume 9, diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, irmãos, eu creio que Deus já tem tempo marcado. Essa é a minha convicção. Lá em Romanos 2, diz assim: a visão é para o tempo se aproximou determinado. Se tardar, espera, porque virá e não tardará. Parece uma contradição, não parece? Você vai ver o verso assim: a visão, estava ali falando do movimento adventista, né? A visão é para o tempo determinado. Deus tem um tempo determinado? Tem. Aí diz assim: se tardar, espera, porque virá e não tardará. Não parece uma contradição? Fala assim: se tardar, espera, que virá e não tardará. Para quem tarda e para quem não tarda? Para nós, aparentemente, está demorando. Para Deus, Deus já tem um tempo determinado. Então, nós vemos que esses acontecimentos de guerra e tudo vão se intensificando, corrupção política, corrupção moral. Então, tudo isso indica que o fim também é muito próximo. No relógio de Deus não há Tardança nem adiantamento. nem adiantamento. Sabe o dia e a hora da sua vida. Exato. Tá? Olha, interessante, irmão, tocou esse ponto. Quando Jesus falou para seus discípulos, respondendo a pergunta de um deles que disse: Senhor, quando será a tua vida, né? E que sinais haverá? Ele falou tudo isso. E ele completou dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, somente meu Pai. Será que Jesus não sabia? Irmãos, esse aqui é um ponto muito interessante. Eu preparei um material chamado, um livrinho chamado Plenitude da Divindade. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é eterno. E o verso de Mateus 24 diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, ninguém. Aí eu fiquei com uma pergunta na cabeça: vem cá, se Jesus é onipresente, onisciente, como que ele não sabe? Então eu comecei a pesquisar, e encontrei o seguinte: que a palavra usada não
não sabe o grego, ela significa não anuncia, não informa. Por isso que em 1 Coríntios 2:2 diz que Paulo disse: irmãos, eu decidi não saber entre vós nada a não ser Jesus Cristo. O que Paulo queria dizer? Eu decidi não anunciar a vocês nada mais a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o que Paulo, Mateus 24 diz? Ele não estava, nem o filho estava autorizado a informar a vida de Cristo. Mas ele sabe. Então, irmãos, eu encontrei um texto inspirado de profecia, desejado. Olhemos, irmãos. O que é que Jesus, por que Jesus não podia falar o dia e a hora da sua vinda? Eu achei a explicação do teólogo no texto grego, e no texto irmão mais explicando praticamente a mesma coisa. Paulo, ele sabia muitas coisas, né? Ele era um teólogo por excelência, né? Mas ele propôs no seu coração não falar de tudo que ele sabia, mas falar somente de Cristo e esse crucificado, né? Da mesma forma, Jesus não precisava falar de tudo o que ele sabia, né? Então, observe bem o que diz aqui o profecia sobre por que Jesus não informou o dia e a hora da sua vinda. Desejado 632. Diz assim: mas o dia e a hora de sua vinda não foram revelados. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que ele próprio não podia dar a conhecer o dia e a hora de sua segunda vinda. Está claro? Houvesse estado na liberdade de revelar isto, que necessidade teria então de nos exortar a uma constante vigilância? Aí me pergunta: ele sabe ou não? Sabe, mas ele não estava autorizado a informar. Por que não? E vamos imaginar assim: olha, Jesus vai vir em 2028. O que muitos iam fazer? Vou deixar para preparar 2028. Então, aqui diz que Jesus não estava autorizado a informar o dia e a hora da sua vinda. Senão, para que vigiar? A gente sabe o dia, não? Então, os profecia diz que o Pai vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus no começo da 7ª praga, a ressurreição parcial. Vai falar o pensamento? Então, esse texto diz assim: o dia e a hora ninguém sabe. O grego quer dizer assim: ninguém está autorizado a informar, a não ser o Pai. Muito bem. Os sinais que Jesus deixou no capítulo 24 de Mateus, praticamente, como o irmão disse, todos se cumpriram, né? Com exceção da pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Mediante isso, nós precisamos vigiar, orar, estar preparados mais do que nunca, né? Mas, se eu não me engano, o texto dizia assim, que nós devemos estar preparados como se Jesus viesse hoje, mas trabalhar como se ele viesse muitos anos para frente ainda, né? Essa deve ser a nossa posição. E referente a ter temor, ter medo de todos os acontecimentos, como nós deveríamos administrar esse sentimento, né? Bem, irmãos, tanto a Bíblia como os livros diz que nós devemos estar preparados cada dia, né? Preparado cada dia. Quer dizer, o medo não vai resolver nada, né? Estar preparado, porque, irmãos, como foi dito aqui, nossa preparação para a vida de Cristo deve ser hoje. Então, a irmã White fala aqui em Versos 44, quando ele esperava a volta de Jesus, ninguém ia dormir sem ter confessado cada pecado. E outra coisa, Deus tem de virar no tempo certo.
Apocalipse diz que os anjos estão segurando os ventos até que os céus sejam instalados. Deus não vai permitir. Outra coisa é que Deus nunca permite uma prova para o povo de Deus maior que a graça que ele dá para suportar. Então, o medo realmente é provocado quando a pessoa conscientemente sabe que não está preparada, né? É porque o que está faltando realmente? Nós lemos hoje de manhã que o homem pecador pode ser justo unicamente quando crê em Deus e mantém vital ligação com Ele. Então, se eu não estou em comunhão com Deus, eu tenho medo mesmo. E para ter medo. Muito bem. Irmão, sabemos que Satanás sabe que o seu tempo é curto, muito curto, né? E ele também, no tempo do fim, fará sinais e prodígios, se possível, tentará enganar até os próprios escolhidos, né? Tem uma citação da Escritura que diz que Satanás também tentará ou fará se passar por Cristo, né? Isso será antes do fechamento da porta da graça, depois. Dá a entender ao texto do conflito que é depois da porta da graça. Ele vai imitar a volta de Jesus. E vai anunciar que esse povo, que as pragas estão caindo, por causa desse povo que não guarda os mandamentos, não guarda o domingo. Então ele vai descer na forma de Cristo, vai abençoar o guardador do domingo e vai condenar o guardador do sábado. Dá a entender que é no da porta da graça. Porque ele vai acusar o povo de Deus que as pragas estão caindo porque ele não respeita o domingo. Muito bem. Irmão, Deus tem uma igreja visível, né? Como foi dito aqui, débil, imperfeita, mas que é o principal tesouro de Deus aqui na terra. Nós cremos que é um movimento de reforma, mas as demais congregações religiosas, será que desempenham algum plano na obra de Deus? Irmãos, eu creio sinceramente que Deus usa as pessoas sinceras de outras igrejas para fazer um trabalho também. Até eu estava pensando assim, por exemplo, nós cremos que o pentecostismo é um tipo de espírito despachado, mas quando uma pessoa aceita essa religião errada lá, ele já larga o vício, né? Quando der, com a Bíblia debaixo do braço. Ele já fez um progresso? Sim. Fez. É claro que esse povo não tem a verdade do Evangelho, mas ele já dá algum passo, se reúne para cantar, para orar, e não fuma, não bebe, não usa drogas, com uma roupa decente. Então, eu percebo que muita gente começa a sua experiência cristã nessas igrejas e dali vão progredindo até que a verdade seja revelada para eles. Deus tem pessoas sinceras e honestas que estão nessas igrejas e sendo chamadas. Por isso, eu entendo assim que essas igrejas são como uma parte de, vamos dizer que você está subindo uma escada, né, com 10 degraus. Ela é algum degrau ali na escada, né, da carreira cristã da pessoa. Por exemplo, se os irmãos estudarem a doutrina batista, ou presbiteriana, ou metodista, eles compreenderam a salvação até Cristo na cruz. Não avançaram. Eles entendem justificação pela fé, eles entendem a substituição de Cristo, né? Natureza de Cristo. Eu estou falando dessas religiões mais sérias, né? A metodista, batista, presbiteriana. Mas eles não entendem o santuário. A doutrina distintiva do movimento de reforma, a mais importante, é o santuário. Inclusive, eu pergunto, os irmãos sabem quem trouxe a mensagem do sábado para a igreja adventista? Pastor Batista. Pastor? Batista. É Batista. Batista do sétimo dia. Então, a guarda do sábado não é só o adventismo.
debaixo do sétimo dia, menos judeus. A doutrina principal nossa, que nos distingue do mundo religioso, é o santuário. Teve alguém que falou que era batista, falou que não compreende Hebreus. Exatamente. Por que não? Porque eles só vão, a missão de Cristo para eles só vai até a cruz. E Hebreus fala santuário. Levíticos e Hebreus fala santuário. Então, essas igrejas protestantes históricas, elas não avançaram, só chegaram até a cruz. Mas assim tem um papel importante. Exatamente, é um passo importante. Por isso também é importante não condenar essas igrejas. Né? A nossa missão não é julgar, né? Não é julgar a igreja. Porque agora se fala isso no livro Primeiros Sinais. Não devemos emitir advertências fulminantes contra essa igreja. Não. Inclusive uma coisa, uma falha nossa, ela diz que quando o pastor chega no local, no campo, ele deve fazer amizade com os pastores das igrejas. Irmão, tem muita gente sincera por aí. Olha só, eu já contei essa experiência em lugares, lá em Boa. Todo sábado nós oferecemos almoço para o povo. Todo sábado, né? E um grupo de batistas brasileiros sempre ia na nossa igreja lá, almoçar conosco, assistir a reunião. Até que um dia ele falou assim: irmão Davi, vem cá, eu venho sempre na sua igreja e você nunca vai na minha. Falei, eu vou. Aí me convidou para ir à igreja batista no interior cidadezinha interior. E eu fui. Assisti à escola dominical dele e tudo. Quando foi, que lá eles têm um tipo de um costume assim, né? Domingo de manhã, vão para a igreja. Quando acaba o culto, eles vão para o restaurante. Quando acaba o restaurante, eles vão para as lojas. É um ritual, né? E eu fui lá, eu fui a essa igreja com a minha esposa, assisti o culto lá. Quando acabou o culto, esse irmão Batista falou assim: pastor, pastor, aqui nós temos um amigo adventista que é vegetariano, não come carne. Não sabe qual foi a reação do pastor? Pessoal, irmãos, em respeito ao nosso amigo adventista, ninguém vai comer carne hoje aqui. Então, sem preconceito nenhum. Aí nós vamos falar negócio de vida, adventista, então eu quero dizer o seguinte, irmãos, há muita gente nas igrejas de fora que são sinceras, estão apenas esperando o momento de se entregar. Senão não devem condenar uma igreja, entendeu? A gente tem, nos últimos anos, ido com um grupinho lá para Coasas, desde que o pastor João Ramos estava lá. Eu achei interessante que teve uma das vezes que a gente foi lá, foi um primo meu, ele é pastor da Assembleia de Deus. E ele estando lá na clínica lá, ele comentou lá com a gente que o pastor lá na igreja da Assembleia de Deus, no determinado bairro lá de Curitiba, convidou ele para ir lá. E ele foi lá e falou com o irmão Joel, né? Se ele não queria ir. Não falou, não, só vou levar minha esposa para ela cantar lá também. E fomos lá, ele foi lá, assistiu a reunião lá, a esposa dele cantou, e ele já teve a oportunidade de fazer a propaganda da Primo Coasas lá para o pessoal da igreja deles lá. Tem, irmãos, não tem pastores da igreja que são honestos. Tem mais, nem a luz que nós temos, mas são honestos. Até eu fiz uma experiência muito interessante. O coral me convidou para ir à igreja da Assembleia. Você lembra? Ali perto do São Miguel. Aí eu falei: olha, eu não gosto dessas igrejas, não, porque quando está falando, se começa com aleluia, glória, glória, eu concordo de ir lá, se eles nos entregarem a palavra.
irmão nosso que era professor de música, ele estava preparando um coral na Assembleia com hinos sacros, hinos verdadeiros, né? Aí ele convidado, chegou lá e falou assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos dirigir a reunião. Ele deixaram na humildade deles. Bem, aí o que aconteceu? O coral deles apresentou, regido pelo nosso irmão, que ensinou os hinos para eles. Depois o nosso coral apresentou, depois me deram a palavra. Aí eu pensei assim, eu não sei quando eu vou oportunidade dessa, vou aproveitar bem. Falei, irmãos, vem cá, os irmãos sabem, em Gênesis 1, 26 e 27 fala do casamento. Gênesis 1, 29 fala da dieta. Gênesis 2, de 1 a 3 fala do sábado. Eu falei do matrimônio, da alimentação E do sal. e do sábado. Aí eu falei, olha só, irmão, qual que o diabo fez? O diabo perverteu o matrimônio para divórcio e poligamia, esse negócio todo. Né? O diabo perverteu a alimentação vegetariana para carne, isso, aquilo. E o diabo mudou o sábado para o domingo. Eu falei, qual é o propósito do evangelho? É levar o povo ao casamento original, levar o povo à dieta original e ao sábado. Aí começou uma discussão dele lá, um falou assim, olha só, ele está falando do sábado da Bíblia, olha só, um falou com o outro, né? O outro assim, mas é do Velho Testamento, né? Mas aí, nós levamos ali, tinha umas 200 pessoas, levamos algumas caixas de grande conflito e distribuímos para todos eles. Aí pregamos a palavra e deixamos a literatura. Que importante, né? Ou seja, nossa missão não é levantar barreiras, né? Mas sim estar abertos para o Evangelho. Né? Muito bem. Tem uma outra pergunta, irmão Davi, que fala sobre os 144 mil. Em primeiro lugar, não acha que esse número é muito pequeno? Olha, quando a gente conhece a situação do mundo e a profundidade do Evangelho, não é pouca gente não. Até agora, depois que a gente comete o erro, sabe? 144 mil, não tem quanto? 44 mil, 45 mil. Dando a entender que já os 44, 45 mil já estão preparados. Será que é isso? Não. A nossa igreja tem duas classes. Só que quando recebeu o Espírito Santo da virtude, então se completa completamente, né? Até que nesse período, desde 1844 para cá, não é só 144 mil que serão salvos, né? Mas então tem esse ponto importante. De 1844 para cá, quantas pessoas são salvas, né? Na tríplice mensagem angélica, 144 mil. Mas quantas pessoas honestas morrem nas igrejas caídas? Quantas? Uma grande multidão. Então, as pessoas honestas, sinceras, que morrem nessas igrejas equivocadas. Então, não só 144 pessoas são salvos, muito mais. Agora, dentro da mensagem do terceiro anjo, 144 mil. Muito bem. E dentro do mundo adventista, e ainda vou mais longe, dentro do movimento Reforma, será que há alguém que ainda não tenha compreendido plenamente a mensagem dos 3 anos? Lamentavelmente, não há muitos que não entenderam. Por exemplo, alguém perguntou para o irmão White assim: irmão White, vem cá, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem do ser anjo? Ela disse: é indireta. Aí eu pergunto: quantos irmãos entendem o assunto? Olha, não vamos confundir dizendo assim: olha, só vai ser salvo quem entende. Não é isso, não. Tem muitos irmãos sinceros no nosso meio que são muito limitados no conhecimento. Esse é um problema. Eu até estava contando
Curitiba, o irmão Policarpo, ele queria entender o assunto. Ele sempre nunca vi, quero entender esse assunto, quero entender esse assunto. E eu fui lá, na sua chácara, ele reuniu o povo para estudar o assunto, né? E passamos o sábado todo estudando. Pergunta, resposta e tal, e estudo, né? Quando acabou o estudo, uma irmã honesta, sincera, muito simples, falou assim: olha, irmãos, fica com essa história que Jesus salva, e não guarda os mandamentos, vocês vão tudo para o inferno. Não entendeu nada. Agora, eu duvido a salvação dessa irmã? Não. É uma irmã honesta, sincera, ela vive a luz que ela tem, crê na salvação dela. Mas ela entende o Evangelho? Não. Irmão, mas nesse caso, a pessoa sendo sincera, nesse caso que não apontou aí, mesmo não compreendendo, né, a totalidade da mensagem, ela vai ser salvada na grande multidão ou no centro? Então a pergunta, o ponto é esse aqui, ó. O que é o selamento? Aí não vai falar assim: o selamento é a impressão da verdade na mente, de modo que nunca pode ser removida. Que verdade? Qual é a nossa mensagem? É só o sábado? É só o vegetarianismo? Não. Então já falamos aqui. Quem é que guarda o sábado? Tem judeus que guardam o sábado, sinceramente. Tem batismo do sétimo dia. São selados? Não. Que a tríplice mensagem angélica, a primeira mensagem, Evangelho eterno, e a mensagem do juízo, sabe, do santuário, não é isso? A mensagem do segundo anjo, a queda das igrejas caídas, a mensagem do terceiro anjo, o sinal de Deus, sinal da besta. Então, uma pessoa que não entendeu a doutrina do santuário é selada por 144 mil? Essa é a pergunta. Ainda que guarda o sábado. Guarda o sábado. É vegetariano. Depois do dízimo. Mas não tem aquela compreensão profunda do assunto. Então, eu repito: o que é selamento? É a impressão da verdade na mente de modo que nunca seja removida. Então, nesse caso, a pessoa é salva na grande multidão. Multidão. Essa é a minha compreensão. É claro que eu deixo o assunto em aberto, né? Vocês vão investigar. Mas essa é a minha conclusão que eu cheguei. Mesmo essa pessoa sendo um movimento de reforma. Esse é o movimento de reforma. Finalmente, só Deus sabe. Quem julga é Deus, né? Sim. Quem julga é Deus. Mas a mensagem adventista não se limita ao sábado. Ela é muito mais ampla. A primeira mensagem angélica é a mensagem do santuário. Então, da parte da pessoa, tem que haver uma compreensão total, e ela sendo fiel a Deus, aí sim ela vai para 144 mil, salvo. Se caso ela entendeu parcialmente, mas é fiel no que ela conseguiu entender, ela é salva. Ela é salva, mas na grande multidão. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento, mas isso não é doutrina nossa. Isso é uma conclusão pessoal que eu cheguei. Nós temos usado algumas vezes, irmão, ou temos ouvido falar de alguns irmãos que falam assim: reformistas só podem salvar dentro de 144 mil. Tá? É isso que a gente tem, às vezes, mas nesse contexto, tem que ser um reformista que compreendeu verdadeiramente o sábado, verdadeiramente a doutrina da tríplice mensagem angélica. Porque só o nome não salva. Só o nome não faz a pessoa. Tem que ser a compreensão da verdade. Compreensão da verdade. Eu acho que agora fica mais unificado o pensamento conforme o irmão tem apresentado também. Ok? Manda. Não, eu estou falando da. Ok. O irmão está falando de outra luz. Ok, muito bem. Então, às vezes, Deus é apresentado como um Deus, como que fala assim, mesquinho, né? Que só quer salvar 144 mil. Né? Mas, na realidade, Deus enviou seu Filho para que o mundo inteiro seja salvo, né? E ninguém se perca. Eu gostaria de ter um texto aqui. Por favor, irmão David. Irmãos, olha, eu fiquei maravilhado quando eu li que lá na selva, isolado, que nunca ouviu nada,
mas é honesto naquela luta que tem, vai ser salvo. Nunca ouvi um pregador, nunca ouvi falar na Bíblia, Tem uma lei de Deus. na lei de Deus, nada. Aí tem uma lei de Deus. Mas ele é honesto, ele segue a luz. Ele recebeu. E que luz que ele recebeu? A luz do Espírito Santo e a luz da natureza. Alguns sabem que, já leram que no céu vai chegar alguém e vai olhar para a mão e dizer, cara, que feridas são essas? Alguém vai fazer essa pergunta? Conheceu a história. Hã? Ele não ouviu a história de Jesus. Nunca ouviu. Ele nem sabe de Jesus. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso. Ele vai ser salvo sem nunca ter ouvido falar de Cristo. Deixa eu ler aqui para não ficar na minha opinião, né? Apenas para que os irmãos tenham uma visão mais ampla. Por exemplo, um índio lá na Amazônia que nunca recebeu nenhum missionário. Não sabe essas tribos todas têm código de ética. Você não pode ter ética lá. Observem. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade, antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras da vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo mesmo com o perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente. A quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Conquanto ignorante da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falares por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Então, queridos irmãos, pessoas que nunca ouviram um pregador, não conhecem a Bíblia, nunca ouviram falar de Cristo, mas elas são fiéis à voz do Espírito Santo e da natureza, estarão salvos. E é mais falar assim, que aqueles que não conheceram, Jesus vai dar um seminário de salvação para eles, juntar a árvore da vida. Irmão Davi, essas pessoas, se recebessem uma luz maior, elas aceitariam, né? Elas dão conta da luz que elas têm, mas se elas tivessem a oportunidade de receber uma luz maior, elas iriam aceitar. Claro. Então aqui, irmãos, é outro ponto muito importante. Também é conclusão pessoal minha. Por exemplo, uma criança morre na infância. Aquela criança vai ser salva ou vai se perder? Ela não tem oportunidade. Na onisciência divina, Deus sabe se aquela criança tivesse oportunidades, ela aceitaria. Por exemplo, o livro Mensagem do Volume 2 fala muito de ressurreição, os que choram, sabe? Então ela diz assim: na volta de Cristo, muitas crianças serão entregues pelos anjos às suas mães, mas haverá crianças sem mães, salvos. A gente entenderia que as crianças que morrem depende a salvação delas da salvação dos pais, né? Se os pais são salvos, então essas crianças também serão salvas e entregues nas mãos dos pais. Mas crianças sem pais é uma coisa assim impressionante, né? Então ela fala assim: as criancinhas serão levadas pelos anjos e entregues às suas mães. Né? Mas eu vi crianças salvas que as mães se perderam. Pois é. Agora, esse ponto que vão ser salvos pelos pais também merece um estudo mais profundo. Por exemplo, os pais têm a responsabilidade de educar os filhos para Cristo. Né? Será que elas serão salvas dependendo das obras dos pais, se elas não aceitarem? Então, nós temos que entender que o assunto da graça é muito mais amplo do que a gente imagina. Essas crianças são salvas pela graça. Mas, eu entendo assim, Deus sabe que crianças
aceitariam o Evangelho se tivessem oportunidade. Então nós temos muito que aprofundar, né? E a salvação é pela graça. Muito bem, vamos continuar. Bom, Reinaldo, tem alguma pergunta mais sobre 144 mil? Não. Ok, muito bem. Irmão Davi, segundo o plano de Deus, é mais fácil nos salvar do que nos perder, porque Deus fez tudo, o céu fez tudo para nos salvar. Né? Agora, é possível ter a certeza da nossa salvação? Quando estamos em comunhão com Cristo, sim. Até no livro do Parmenides, 442, diz assim: não devemos deixar o assunto da salvação depender do acaso. Devemos saber, estou eu entre os salvos ou entre os que não estão salvos? Devemos saber isso aí. Devemos estar conscientes da nossa condição. O que é que me garante a salvação? Irmão, o problema é o seguinte: sempre que alguém pergunta, você crê que você está salvo? A gente olha para si. Quando eu olho para mim, até Lutero falava assim: quando eu olho para os meus pecados, eu pergunto, como posso ser salvo? Mas quando eu olho para o Calvário, eu pergunto, como posso me perder? E a irmã White teve uma visão, e ela falou assim: como fácil é alcançar o céu. Agora, vamos raciocinar um pouquinho mais. Irmãos, quem está trabalhando pela nossa salvação? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os anjos do céu, a igreja. Quer dizer, a minha conclusão, irmão, é o seguinte: para a pessoa se perder, ela tem que ser muito teimosa. Teimosa. E o Espírito Santo é difícil de mandar uma pessoa. Eu estava conversando com a irmã há alguns dias. Ela falou assim: irmão Davi, a minha avó, ela tinha muita mágoa das pessoas. Muita mágoa das pessoas. E ela estava doente para morrer. E eu falei o seguinte: enquanto a minha avó não perdoar as pessoas, ela não vai morrer. Olha só. A irmãzinha assim falou assim: Davi, você quer conclusão que sempre, enquanto a minha avó não perdoar as pessoas, ela não vai morrer. E de repente essa irmã começou a chamar as pessoas e pedir perdão. Reconciliou com outro. Eu falei assim: irmãos, eu tive muita experiência. Lá em São Paulo, nós tínhamos um costume assim: todo fim de trimestre tinha um batismo. Reuni pessoas de todas as igrejas, fazer batismo. Todo fim de trimestre. E tinha um irmão, uma igreja lá, um irmãozinho desonesto. Malandro, safado, embrulhava todo mundo. E ele até tentou me vender um terreno que não era dele. Quase que tirava uma dele E um dia, lá na Vila Matilde, eu era pastor da Vila Matilde, e aquele irmão ser batizado. Falei: que negócio é esse? Chamei o pastor e falei: irmão, vem cá, esse irmão batizando, esse irmão Davi, não sabe a experiência dele. Esse irmão, ele tinha abandonado a esposa, estava aquela vida bagunçada, né? Ele chegou em casa, chorando, pediu para a esposa, voltou para casa. Ele foi à igreja, fez uma confissão pública, que tinha mal representado a igreja e tal, pediu perdão, pediu rebatismo. Irmãos, pouco dia depois ele faleceu. Eu fico, irmão, impressionado com como Deus trabalha. A irmã fala assim: nós vamos ter 3 filhos no céu. Deus vai ver. A pessoa que a gente acha que nunca chegaria lá, não está lá. A pessoa que a gente tinha certeza que estaria lá, não está lá. E nós estaremos. Muito bem. Então, é um privilégio para nós ter a certeza da salvação. Quando é que nós não temos certeza da salvação? Quando estamos separados de Cristo. Agora nós falamos hoje cedo o texto de: o homem pecaminoso pode ser justo unicamente quando tem fé em Deus
com certeza. Muito bem. Irmão, essa pergunta, eu sei que o irmão vai responder facilmente, mas eu tenho temor de que seja um grande problema no nosso meio. Diz assim: a obediência é uma condição para ser salvos? A obediência é resultado da salvação. Então eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. Falamos hoje no caminho cristão. Ela diz assim: não somos salvos pela nossa obediência, porque a salvação é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Então eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. Então, poderíamos dizer que é um engano de Satanás fazer com que nós pensemos e obremos, pensando que primeiro eu devo me tornar obediente para depois ir a Cristo, né? Então aí eu estaria comprando a minha salvação com obediência. Exatamente. E outra coisa que nós explicamos de manhã, que obediência nos salva? Não é a minha, é de Cristo. É claro? Porque a minha obediência é imperfeita. Eu não tenho poder de satisfazer plenamente a lei de Deus. Então eu sou salvo. Mateus 21. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados. Então nós não somos salvos da desobediência. Irmãos, eu acho muito bonito o equilíbrio espiritual. Ela diz assim, irmão: ninguém será salvo pela obediência, mas ninguém será salvo sem obediência. Ninguém será salvo pelas obras, mas ninguém será salvo sem as obras. Porque quem aceita Jesus obedece, quem aceita Jesus pratica boas obras. Muito bem. O irmão falou sobre o perdão dos pecados, né? Como deve ser a nossa luta contra o pecado? A minha luta principal é estar em Cristo. Que eu não acho interessante que Wagner explicou uma coisa muito importante. Ele falou assim: muitos caem em pecado porque olham o pecado, olham Satanás e olham a si mesmo. Essa é a atitude de Satanás. Quer dizer, eu só estou seguro quando estou em Cristo, comunhão com Cristo. O que diz o apóstolo Paulo? Paulo Pedro, né? Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo. O que vem primeiro? Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Quando eu tento enfrentar o diabo por mim mesmo, é certo que eu vou cair. Que ele é mais forte que nós. Temos que ser honestos, não é? Satanás tem mais poder que nós. A nossa segurança é que o nosso amigo é mais poderoso que Satanás. Então a minha segurança está em conectar a conexão com Cristo. Continuando um pouco, diz o discípulo amado João, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, advogado temos. Até quando nós teremos que lutar contra o pecado, por assim dizer? Como mais fala que a nossa santificação pela vida toda, né? Sim. Agora, é claro que Atos 3:19 a 21 tem uma fase: arrependei-vos, convertei-vos, aí vem o apagamento dos pecados. Irmãos, eu entendo assim: quando nossos pecados são apagados no santuário, são apagados aqui também. Aí, a partir do selamento, ninguém peca mais. Essa é a minha convicção. Bem, quando está no tempo de angústia, qual vai ser a dúvida dos cristãos, dos salvos? Se seus pecados. Será que eu. Não é se foi perdoado. Será que eu confessei cada pecado? Não. Aí eles vão tentar lembrar dos pecados. Consegue lembrar? Não. Por que não? Porque foram apagados. Foram apagados. Então, a minha compreensão, eu deixo aberto para os irmãos pesquisarem, claro. A minha compreensão é o seguinte: quando ocorre o apagamento dos pecados em Atos 3:19,
Observe bem a sequência: arrependei-vos, convertei-vos, para que seja pagado o vosso pecado. Vem o refrigério, chuva serôdia. Depois vem a vida de Cristo. Para que a chuva serôdia? Iluminar o mundo e preparar o povo para a angústia. Então eu entendo assim, irmãos, até eu sugiro que os irmãos estudem detidamente em casa um capítulo de Josué e o anjo, que está no livro, se não se lembra, 2 e Provérbios de Reis. Então ali dá a entender o seguinte: quando a pessoa é selada, ela nunca mais vai cair no pecado. Agora eu me preocupo com a ideia que está se difundindo por aí. Nós vamos pecar até a volta de Jesus. Aí não. É verdade, nós vamos ter natureza pecaminosa até a volta de Jesus. Porque nós seremos glorificados na volta de Jesus, esse corpo vai ser transformado. Mas, vamos imaginar, se eu peco, depois que Jesus já saiu do santuário, eu tenho intercessão? Não. Então eu creio que o povo de Deus estará livre do pecado quando for selado. Muito importante esse ponto, irmão Davi. Agora, apresentando essa última parte, como podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados? Nós falamos no caminho a Cristo assim: não espere sentir que está perdoado, creia. Então, irmãos, eu creio que a nossa nova batalha é crer. Então, assim, não esperei sentir que estáis perdoados, mas creio que está perdoado. Até o Wagner faz uma pergunta assim: vem cá, você tem coragem de chamar Deus de mentiroso? Não, que isso, não fala. Por que ele promete e você não aceita? Está chamando ele de mentiroso. Qual é a promessa? Lá em Provérbios, assim: aquele que oculta suas transgressões não prosperará, mas quem deixa passar misericórdia. 1 João 9: se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar pela justiça. João 6,37: todo que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu me lembro da experiência de um irmão adventista idoso, que era irmão White, estava morrendo e tinha dúvida da sua salvação. E a irmã White soube do assunto. Ela falou assim: irmãos, é o seguinte, se não existisse nenhum outro verso na Bíblia, esse aqui seria suficiente: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, querido, nós vamos desenvolver a fé. Jesus não veio a este mundo para morrer na cruz, derramar seu sangue e nos abandonar. Não, pagou, né? Ele pagou, comprou, exatamente, né? Isso é muito profundo, né? Porque às vezes nós chegamos a um pensamento de que Deus veio para salvar a todo mundo, menos a mim. Eu olho para mim, né? Eu não sou digno. É uma falsa humildade isso aí. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa fé que Ele nos dá, né? E crer, né? Muito bem. Irmão Davi, a justificação pela fé acontece somente uma vez na nossa vida ou precisamos dela todos os dias da nossa vida? Todo momento. Irmãos, ali tem uma mensagem escolhida do volume 344. Ela diz assim: ali eu achei impressionante, diz assim: o nosso louvor, a nossa oração, a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa obediência, tudo é obra do Espírito Santo. Interessante que o irmão Madalena leu 26:12, não foi? Isaías? O que diz Isaías 26:12? Tu nos darás a paz, porque tu fazes em nós todas as nossas obras. Arrependimento é mão de Deus. Eu não confesso sem o Espírito Santo me impressionar. Eu não me arrependo, arrependimento é mão de Deus, né? E Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus.
Então, irmãos, a irmã fala assim, toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Então, se eu tenho essa íntima relação, relacionamento com Deus, ele me dá essa certeza. Isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente cria o pensamento de que, em nossa experiência, primeiro somos justificados pela fé, depois, pronto, já passamos por isso, não precisamos mais da justificação pela fé, e agora é só santificação pela fé. Deixa eu terminar aqui o texto. Essa mensagem por Hebreus 44 diz assim: o Espírito Santo, ele nos inspira a oração, inspira o louvor, inspira a confissão, arrependimento, obediência, etc. Mas, isso aqui me impressionou. Toda essa obra do Espírito Santo, ao passar por nós, fica poluída. E como que a minha oração vai chegar ao Pai? Então, o que faz Jesus? Jesus toma a nossa oração, filtra o seu sangue e cobre com a sua perfeita justiça. É a nossa oração aceitável. Nossa oração, nosso louvor, nosso arrependimento, nossa obediência. Apesar de ser homens pecadores, Deus nos chama de justos e de santos. Como isso é possível? Então, como que eu sou justo? Nós já estudamos de manhã que a nossa justiça separada de Cristo é o quê? Agora, quando Cristo acrescenta os seus méritos, o seu sangue, somos aceitos. Aí somos justos. Porque pela fé. Alguém perguntou assim, irmão, o que é justificação pela fé? Justificação pela fé é justificação pela fé. Não é por outra coisa. E a irmã explica assim no 2 Paramenis 4:5-6, diz assim: o que é justificação pela fé? É obra de Deus ao lançar ao pó a glória do homem e fazer pelo homem o que ele não pode fazer por si mesmo. Isso está bem frisado, né? Porque o homem parece que por natureza ele quer obrar para se salvar, né? Recompensar. Irmãos, aqui, irmãos, observem isso daqui. Se eu cometo um pecado qualquer, e eu disse, olha, daqui a 3 meses vai ter Santa Ceia, eu não vou tomar Santa Ceia, não. Eu vou me consertar primeiro. Eu quero mostrar para Deus que eu já estou em boas condições. O que é isso? Quando a irmã fala assim, olha, quando nós pecamos e não queremos orar, é o momento de orar. Mas a nossa natureza, eu quero mostrar primeiro para mim mesmo e para Deus que eu melhorei. Então tem que orar já. O que é isso? É pela fé ou pela dor? Então, irmãos, quando você peca e crê que não deve orar, que você não vai se leva ao pecado, você vai tomar, não vai para Deus, não, ele vai te aceitar. É o momento de orar. Nesse instante aí, o mendigo foi extremamente para falar assim, não, no seu caso não tem. Não tem solução. Não tem solução. O que você vai orar? Você tem que consertar primeiro. Aí o elemento não consegue se consertar, não vai. Aí ele consegue se consertar, aí vai tentar mais aí, porque Claro. a natureza Você fala de Cristo e vai continuar pecando. Irmãos, estamos chegando ao final. Se algum dos irmãos tiver alguma pergunta, pense um pouquinho e poderá levantar a mão ou nos passar o papelzinho, né? O irmão Davi já tem falado um pouco a respeito da santificação pela fé, mas de uma forma um pouquinho mais ampla. Como acontece a santificação pela fé em nossa vida? Interessante, Paulo diz assim: como recebeste ao Senhor Jesus, andai nele. Quer dizer, quando eu creio em Cristo, eu sou justificado. Continuando com Cristo, sou santificado. Só que a justificação e a santificação vão junto o tempo todo. Inclusive a glorificação. E 2
do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então a volta de Cristo vai ser o clímax da glorificação. Nós somos glorificados agora. Somos transformados de glória em glória. Então a justificação, santificação e glorificação são progressivas e juntas. Irmãos, o diabo tem muita estratégia. Ele fala assim: olha, você não vai a Cristo quando se arrepender. Mas eu vou a Cristo para me arrepender. É Ele que me dá arrependimento. Eu que produzo o arrependimento, é obra minha, é obra do Espírito Santo. Tem um texto que diz: sede santos como vosso Pai que está nos céus é santo. Como isso é possível? Então, eu não gosto bem. Eu entender bem essa palavra santificação. O que é santificação? Irmãos, por exemplo, esse pano aqui é santo. Por que esse pano é santo? Que foi dedicado para Deus. Esse templo, esse povo é santo, que foi dedicado para Deus. O sábado é santo, que foi dedicado para Deus. O dízimo é santo, que pertence a Deus. Esse é o sentido de santificação. Então, quando a pessoa se entrega a Cristo, ela é santa. Em que sentido? Ela se separou para servir a Deus. Temos um exemplo aqui. Irmãos, nós ouvimos falar de uma igreja mais encrencada que Coríntios. O povo briguento, né? E como o apóstolo Paulo chama os coríntios? Olha só, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Então, quando que eu sou santo inicialmente? Quando eu me entrego a Cristo. Agora, o processo de aperfeiçoamento é santificação. Por isso que Paulo fala em Hebreus: seria a passatura da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem um sentido de santificação, que é a pessoa que se entrega a Cristo, e tem o sentido de deixar o pecado. Ela é transformada em glória em glória. Então, Deus diz: ser de santo, eu sou santo. Quer dizer, o nosso alvo é a perfeição de caráter. Isso é cada dia. Há um texto, não sei se é exatamente assim que diz, que nós devemos ser santos na nossa espera, como Deus é santo na espera. Eu pode falar isso no Sermão da Montanha. Ser perfeito não é perfeito nosso Pai que está nos céus. Ela diz assim: nós podemos ser perfeitos na nossa espera, como Deus é perfeito na sua. Mas essa perfeição, ainda aqui na nossa espera, não é separada de Deus, tá? Então, a perfeição humana, a perfeição cristã, é relativa. A perfeição de Cristo é absoluta. Por exemplo, a irmã fala assim: Jesus nos foi dado como modelo. Não podemos igualar o modelo, mas devemos copiá-lo segundo a graça nos é dada. Então, eu não posso ser igual a Cristo, mas posso ser semelhante a Cristo. Esse tem que ser nosso alvo, né? Esse deve ser o nosso alvo. Né? Então, qual é o alvo de 1 João 2? Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Esse é o alvo de Deus. Mas, se alguém pecar, não é julgado. Agora, interessante, a perfeição e a santificação, obviamente, deve ser o nosso desejo, né? Mas a possibilidade ou o fato de nós poder alcançá-lo não é uma obra que dependa, por assim dizer, de nós. Não sei se é a obra do Espírito Santo. A obra é entrega diária, né? Exatamente. 1 Coríntios 15, 31 diz assim: cada dia é bom. Exatamente. Cada dia é bom. Cada dia é bom. Então, a perfeição e a santificação, Deus se ocupará em nos dar e fazer em nós, sem nós permanecer no tempo. Irmão, no verso que eu acho muito confortador, Filipenses 1:6. O que diz lá?
estou certo que aquele que começou a obra em vós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, a perfeição e a santificação, Deus vai garantir a todo aquele que permanece nele. Isso, a nossa batalha é permanecer em Cristo. Isso é importante, né? Agora, isso também nos leva a pensar no oposto, porque Satanás nos leva a nos distrair constantemente dessa comunhão com Deus, né? Com trabalho em excesso, com diversões, com coisas deste mundo, para que nós não nos lembremos de Jesus e não vamos a Ele constantemente. Né? A principal batalha de Satanás é nos separar de Cristo. Por isso que no caminho ao céu diz que o nosso primeiro trabalho todo dia qual é? Pela manhã. Consagra-te a Deus Cada manhã. cada manhã. Faz desta obra, deste trabalho, desta obra o teu primeiro dever. Né? Isso parece que fosse uma rotina, né? Mas na realidade, se nós fazemos dessa obra nosso primeiro trabalho, notaremos uma grande diferença naquele dia e na nossa vida. Né? Irmãos, olha só, o caminho a Cristo diz assim: muitas vezes teremos de chorar e prostrar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Ela diz assim: olha só, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, Deus não nos abandona. Isso aqui é um estímulo, né? Porque Satanás fala assim: olha, que é um pecado, você não tem mais jeito, não, você desiste desse negócio de religião. Mas assim, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos abandonados por Deus. Interessante que um desses textos também diz que Deus reconhece até os nossos pequenos esforços que fazemos por obedecer, né? Não que tenha mérito em si mesmo, Mas ele envia graça. exatamente. Ela fala assim: Deus envia graça para se juntar à graça que está operando em nós. Então Jesus fala por nós, né? O Espírito Santo transforma em nós. Então, quando nós estamos, irmãos, aquele caso do Gadareno que foi liberto, né? Ele estava possesso do inimigo, possesso do demônio. Aí ele disse: poxa, esse cara não tem mais jeito, né? E ele orou no seu coração, quando viu Jesus, falou assim: Senhor, me liberta disso aqui. Mas o diabo pôs outras palavras na boca dele: quem é você, o Senhor, filho do Altíssimo? Não tem nada a ver com você. Ele disse que Jesus não ouviu a palavra de Satanás, ele ouviu a oração íntima do rapaz, do libertou. Impressionante, né? Irmão Davi, finalmente, se não tiver outras perguntas dos irmãos, concluindo que mais fácil é se salvar do que se perder. Porque muitos se perderão. Irmãos, eu sempre me lembro da experiência do jovem lá. Até, irmãos, surgiu uma história católica que apareceu por aí. É o seguinte: lá em Mateus 19, aquele jovem, quando se retirou, triste, né? O que Jesus falou? É muito difícil um rico entrar no céu. Aquilo criou uma confusão na cabeça dos discípulos. Poxa, se o rico que é abençoado vai para o céu, o que vai sobrar para nós que somos pobres? Né? Aí ele falou assim: Senhor, então quem é que vai se salvar? Mas Jesus falou assim: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Irmãos, o que é um camelo? É um animal enorme, né? O que é o fundo de uma agulha? Eu, com a minha idade, tenho dificuldade com uma linha da agulha. Né? Aí ele falou assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí Jesus falou assim: mas Senhor, então quem é que vai se salvar? Qual foi a resposta de Jesus? Que é impossível aos homens. Para os homens
Zaqueu se apresentou, né? Foi. Para Deus é possível. Então, irmãos, vamos ver se a gente clariza esse ponto aqui. Eu posso me salvar? Não. Eu não posso me salvar. Mas eu posso ser salvo. Quando eu já ouvi a expressão, você vive essa expressão que não é mais correta. Eu me converti e tal. A gente usa a expressão, né? Quer dizer assim, eu tomei minha decisão, né? Deus, quando ele ensinou, Deus me converteu. Deus me converte. Eu não posso me converter. Bom, mas aí, irmãos, quem é o católico que inventou? Que a criança passou pelas obras, né? Ele inventou o seguinte: era lá em Jerusalém, tinha um portão estreito que à noite ficava fechado e tal, mas e ali para o camelo passar era difícil, mas ele se torcia todo e passava. A carga ficava. Ele inventou essa história. Que o fundo da agulha não é bem fundo de agulha, o camelo não é bem o camelo. Não é isso? Mas isso é uma história inventada na Idade Média. Na realidade, irmãos, é impossível um homem se salvar. Mas é possível ser salvo. Lamentavelmente, é que a nossa natureza humana é assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Aquele rapaz de Filipe lá, no carcereiro, que perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O que o apóstolo falava? Ele, o Senhor Jesus. Os judeus, em João 6, falaram assim: Senhor, o que é que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Ele disse: a obra de Deus é essa, vocês creem naquele que enviou. Então, a nossa pergunta natural é: o que eu devo fazer? Sempre perguntamos o que fazer. A vida não já está feita. Você fazer o que está feito. Jesus já começou. Uma ilustração aqui. Então, um poço, está na cara do poço. Como é que ele sai de lá? Ele não se salva lá em tem que ser salvo, né? Alguém que tira lá dentro. Alguém tirar, ele tem que ser salvo. E ele salvar, ele vai morrer lá dentro. É uma criança morrendo afogada, né? Como é que ela pode ser salva? Alguém tirando. Alguém salva. Deixa ela, ela morre. Então, irmãos, é impossível eu me salvar. Mas é possível. Muito bem, estamos encerrando então. Eu acho que nosso diálogo aqui com Davi é muito gostoso, é muito produtivo, nos dá ânimo, motivação e ter cada dia mais certeza de que é possível nos salvar. Porque às vezes a gente chega um pensamento de que a gente duvida da nossa salvação. Tá? Se não me permite, o vereador esqueci, por favor. Irmão, eu vi pela manhã, vocês vão pensar bem naquele texto. Olha só. O coração orgulhoso esforça-se para alcançar a salvação. Quem é que se esforça para alcançar a salvação por si mesmo? Coração orgulhoso. Mas tanto o nosso título ao céu, como a nossa idoneidade para Ele, quanto a justiça de Cristo. Agora, o outro texto final, que está aí parar por aqui também, a parte, é a Ellen White, ela faz assim, passo a passo na salvação. Aqui no livro Desejado, capítulo de Podemos, aqui tem a pergunta assim: como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim foi levantado o filho do homem. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Isso por Deus, Deus tem pecado no mundo. Agora vamos observar aqui a sequência, né? A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Quem dá o primeiro passo? Deus. Seu amor atrai-nos
levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados crucificados Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e o Espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a saber de todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: deleite em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei no coração. Então vamos aqui a uma sequência, né? Primeiro, o Espírito Santo trabalha em nós, revelando o amor de Deus. Esse amor nos atrai a Cristo. Aí ele diz assim: se não resistirmos, seremos levados ao pé da cruz. Ao pé da cruz, o que o Espírito Santo faz? Nos dá o arrependimento. Arrependidos, somos justificados. Justificados, nascemos de novo. E nesse momento, o Espírito Santo imprime a lei no nosso coração. Aí não vamos obedecer para ser salvo, vamos obedecer que fomos salvos, que é a lei está escrita no coração. Vamos obedecer por prazer, não por medo. Não está na sequência? Quando Adão pecou, o que ele fez? Fugiu, se escondeu. E Deus veio: Adão, onde estás? Aquela pergunta ali era uma pergunta geográfica: que parte você está? Não. O Adão, você percebeu que situação você está agora? Onde você está? Onde você está? Então, o homem não busca Deus, é Deus que busca o homem. Igual a ovelha não busca o pastor, é o pastor que busca a ovelha. Agora a gente pode atrapalhar ou aceitar. Essa é a nossa parte. Podemos resistir ou decidir. Finalmente, aqueles que se perderem, não se perderão por causa da multidão dos seus pecados, senão porque eles não quiseram aceitar, rejeitaram a salvação, não quiseram aceitar o perdão, né? Por isso que, conclusão, é mais fácil se salvar do que se perder. É mais fácil ser salvo. Exatamente, ser salvo. Exatamente. Irmão Davi, muito obrigado. Deus abençoe o irmão, abençoe a todos os irmãos também. Eu acho que podemos cantar o hino 369 e levar nossas vozes de gratidão a Deus.